De tanto ouvir isso, eu vejo programa em família, um belo dia eu falo assim: CQC, o programa da família brasileira. Levei um esporro do meu chefe. Meu chefe é argentino, ninguém é perfeito, tá bom? O meu chefe vê o programa no dia seguinte, ele é argentino, ele vê o programa lá em Buenos Aires. O CQC está em 5 países do mundo. Ele me liga e fala: Marcelo, você está louco? Que história é essa? Programa da família brasileira? Isso não existe. Nós não planejamos para ser assim. Em nenhum país do mundo isso acontece. Eu mandei para ele todo o que eu tinha, os documentos que eu tinha, de gente falando que viu o programa em família, e isso transformou a maneira da gente fazer o programa. Isso ampliou a faixa de telespectador que a gente atinge. Isto melhorou o rendimento comercial do programa. Temos anunciantes que percebem que a gente atinge a família inteira. A gente não atinge só jovens, como são os CQCs em outros países. E isso criou o slogan do programa: CQC, o programa da família brasileira, simplesmente porque a gente começou a ouvir um cara que estava na poltrona e que agora começou a falar com a gente. E as empresas também isso acontece, né? Você já citou um caso, eu escutei você falar sobre o espoleto. Mas isso quer dizer, como que o Twitter hoje pode ajudar seja um profissional liberal, um artista ou algum empresário a entender o que estão falando? As empresas estão com muito medo do que está acontecendo, né? Aliás, com razão, porque hoje as empresas estão muito vulneráveis a críticas, né? A questão da transparência é complicada, quer dizer, você também é submetido às vezes a acusações caluniosas que não correspondem à realidade. Agora, a má notícia é assim: não tem jeito, o mundo já mudou. A boa notícia é: você tem uma chance gigantesca de se aproximar do seu cliente. Se você acredita no que você faz, no que você produz, no caso das empresas, se você acredita nesse refrigerante que você faz, nessa pasta de dente, nesse serviço de internet, você pode ter um cliente que vai ficar cada vez mais próximo de você se você tratar ele com respeito. Se você é um banco, por exemplo, e começa a ouvir as críticas que você recebe pelo Twitter, você tem condições de aperfeiçoar os serviços de atendimento pela internet desse banco de uma maneira muito mais rápida do que você nunca teve, porque você tem um cliente que começa a botar o dedo na sua ferida, começa a apontar para os seus erros. E isso foi o que aconteceu com o espoleto, né? Quem aqui conhece o espoleto? Levanta a mão. O espoleto é um sucesso, é uma comida rápida de shopping, né? Eu dei uma palestra para empresários em São Paulo. Na saída da palestra veio um garotão mesmo, cara meio surfista assim: pô, Tais, não sei como que eu vou pagar seu cachê, né? Falei: como assim? Ele falou: não, eu sou um dos sócios do espoleto e, pô, não sei, cara, você hoje foi muito importante. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: bom, eu vim para São Paulo por 2 razões: ver a sua palestra e à tarde reunião com os advogados para fechar uma maldita comunidade do Orkut. Eu odeio o espoleto. Eu falei: é mesmo? E agora? Ele falou: bom, eu estava na sua palestra, comecei a navegar na internet, você falou que o negócio agora é ouvir o consumidor, etc e tal. Eu falei: peraí, eu estou aqui em São Paulo, vou para a reunião com os advogados para fechar a comunidade. Fui na comunidade que eu estou querendo fechar, liguei para os advogados, cancelei a reunião e entrei na comunidade. O cara entrou na comunidade e eu odeio o espoleto, o dono do espoleto. Eu falei: mas por que você fez isso? Era uma comunidade de gente que falava exatamente o que eu preciso fazer com a minha empresa. Eram consultores, e melhor de tudo, de graça, ninguém me cobrando nada.
essa palestra eu tenho feito em várias empresas. A última vez que eu fui dar essa palestra, aliás, no UniBH, eu falei um dia desse, eu mostrei a situação do espoleto hoje na internet, hoje no Orkut, né? Eu fui lá, falei, quero ver se esse cara fez a lição de casa. Cara, as comunidades hoje não oficiais do espoleto são enormes, gente que gosta do espoleto, tudo bem. Aí tem comunidade oficial do espoleto, quase 10 mil membros, comunidade oficial do espoleto. Aí fui ler, eu falei, quero ver se esse danadinho está apagando gente que mete o pau nele. E aí tinha um tópico, eu não sei se vocês conhecem o cozinheiro do espoleto. Quem aqui já foi mal atendido pelo cozinheiro do espoleto? Eu te confesso, quem já foi mal atendido? Pode levantar a mão. Olha só, então vou te contar uma história. Eu entro num tópico, comunidade oficial, tá, do espoleto. O que você diria para o cozinheiro do espoleto? Aí assim, este cara pensa que a gente é idiota. Ele fica falando assim, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Um dia desse eu misturei camarão com um monte de coisa que não tinha nada a ver, porque ele ficou me apressando, o cara me enche o saco. Aí o outro assim, este cozinheiro do espoleto fica batendo na frigideira e fica, e agora, mais o que, mais o que, mais o que, mais o que? Eu não aguento mais, toda hora ele faz eu misturar todos os ingredientes. Enfim, eu falei, peraí, se o cozinheiro do espoleto é esse cara tão importante, tão impactante nos clientes, ele deve ter uma comunidade só para ele no Orkut. Aí eu procurei, existe, podem conferir, tem um método do cozinheiro do espoleto. Mussarela, azeitona, mas o que, mais o que, mais o que? Esse cara é uma comunidade dedicada ao cozinheiro do espoleto. Então, eu vejo o seguinte, as empresas que forem inteligentes e tiverem transparência e coragem de olhar para os seus próprios defeitos, eles vão poder aprender com o consumidor. O consumidor hoje, ele indica o que ele quer que melhore no serviço dele. Então, é uma oportunidade que eu diria preciosa para as empresas. Ao invés de fechar, de controlar, de botar advogado em cima, é a hora de você entender o seu negócio, de você melhorar o que você faz. Por isso que assim, a duras penas, eu faço isso diariamente no meu Twitter e no meu blog. Eu dou a cara a bater. Hoje eu entrei numa polêmica muito delicada, por exemplo, sobre a entrevista que o presidente Lula concedeu aos blogueiros hoje lá no Planalto, que eu achei muito chapa branca, e entrei no debate e, obviamente, levei muita bordoada de quem acha que eu sou contra o Lula, que eu sou a favor do não sei o quê, mas é uma maneira de eu entender e participar da vida brasileira com total transparência. E é assim que eu acredito que as empresas devem aproveitar esse momento precioso dela ficar próxima do seu cliente, né? As escolas dos seus alunos, as empresas dos seus clientes, os programas de televisão dos seus telespectadores, os jornais dos seus leitores, de uma maneira como nunca foi possível.